Boa noite, igreja. Agora foi. O meu nome é Rafaela Terra de Oliveira, eu tenho 13 anos, sou filha do pastor Giovanni, o vice aqui da igreja, e é um prazer estar aqui pregando para vocês, falando com vocês, porque é algo que eu me sinto muito chamada, é algo muito importante para mim, e eu fico muito feliz de estar aqui. Então, hoje eu vou falar sobre o texto de Gênesis, e é um texto que chamou muito a minha atenção quando eu estava fazendo a minha devocional, porque é algo que mexeu muito comigo, que era a paciência que Noé tinha. Então, eu também queria ressaltar um ponto, que muitas vezes a gente, quando lê o texto de Gênesis e tudo, acho que a gente não consegue aplicar nos dias de hoje, por ser um texto muito antigo, por tratar da criação e tudo. Mas muitos ensinamentos importantíssimos estão entre as linhas do texto, estão em lugares que muitas vezes a gente não vê. Então, antes da nossa devocional, antes de nós lermos a Bíblia, é muito importante que a gente peça realmente para o Espírito Santo, para a gente conseguir ver esses detalhes que muitas vezes a gente não consegue chegar. Então, eu convido vocês a abrir em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, para a gente entender primeiramente quem era Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Isso já diz muito sobre o caráter de Noé. Noé era um homem que se destacava entre os outros da sua sociedade. Noé era um homem justo em meio de uma sociedade injusta. Noé era um homem íntegro em meio de uma sociedade que era corrupta. Então ele era diferente. Noé se destacava e era muito amado por Deus e ele andava com Deus. Então todos os dias, de manhã e tudo, quando ele levantava, ele sempre buscava o reino de Deus acima de todas as coisas, porque ele entendia que aquilo era o mais importante para ele. Então a gente já consegue tirar um ensinamento, que a gente seja parecida com Noé, que todos os dias a gente ora e peça a Deus, para em qualquer situação que a gente viver, qualquer momento que a gente consiga pensar nele e ser parecida com ele todos os dias. Então, aí depois disso, a gente vai entender também sobre a Arca de Noé. O que é essa história que é tão falada no meio cristão, na igreja, dessa arca? Como que a gente consegue tirar ensinamentos disso? Então, eu convido vocês a abrir em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Pode passar o slide. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompia, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior, o médio e o inferior. Eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir criaturas que têm fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. Então aqui a gente também entende que Noé, ele era um homem escolhido por Deus. Por quê? Porque ele se destacava em meio a uma sociedade corrupta, a uma sociedade maléfica, porque as pessoas daquela época deixaram o mal entrar no seu coração, como a gente canta aqui, que era um Deus grandioso, ele era um Deus que conseguia, sim, dar um dilúvio sobre a terra. E quando Deus falou com Noé, muita gente duvidou. Muita gente falou, mas mandar chuva, mandar algo que vai destruir toda a humanidade? Como assim? O que é isso? Chamaram ele de maluco, chamaram ele de uma pessoa que estavam falando mentiras, blasfêmias, heresias, mas nada abalou Noé. Então a gente também mostra outra coisa que é muito
muito importante na vida de Noé. Porque Noé, sendo temente a Deus, ele também entendia que tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Então, quando ele entendeu o seu propósito, quando ele entendeu o seu chamado por Deus, nada abalou ele. Então, quando algumas vezes a gente se sente chamada por Deus, fala com aquele menininho ali que está quietinho na igreja, ou na escola, ou no trabalho, ou na faculdade. A gente também precisa entender esse chamado por Deus e deixar ele habitar no nosso coração. Porque Noé era um homem temente, então a gente também seja temente a Deus. Porque quando a gente deixa Deus habitar no nosso coração, tudo pode se transformar. Deus é um Deus grandioso e Deus é um Deus que tudo pode fazer. Então, o que vai temer esse Deus grandioso? Será que é nós, pequenos seres humanos que foram criados por Ele? Eu acho que não, e eu acredito mesmo que não. Porque nós somos seres tão pequenos em meio a um mundo tão grandioso, a um planeta tão grandioso, a algo tão grande, mas que Deus, Ele criou tudo e tudo cabe nas mãos dEle. Então, que a gente consiga entender isso. Então, quando a gente sente esse chamado, vamos, cria coragem, seja temente a Deus. E aí, agora a gente vai dar um pulinho agora para o meu texto base aqui dessa pregação, que vai ser Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Então, gente, mostra muito sobre a paciência de Noé. O que era essa paciência de Noé? Porque ele entendeu o processo. Ele entendeu que se soltasse primeiro ali o corvo, a pomba, se ele abrisse a arca, ainda estaria cheio de água, ainda ia inundar toda a arca. Então ele teve que ter paciência, esperou outros 7 dias para soltar aquela pomba de novo. E aí ele entendeu o sinal da folhinha de oliveira. Mas que ele ainda viu que precisava esperar ainda mais para conseguir abrir a arca. Isso é um ponto muito interessante. É a questão de entender que a gente, está 100% dependente de Deus, está 100% dependente das coisas que Deus faz e também ter obediência a Ele. Entender que nós não temos o poder de abrir aquela arca e simplesmente deixar a água entrar e, não, mas eu vou parar aquela água. Não dá. A gente precisa ter paciência em Deus. Muitas vezes, quando a gente está no colégio ou na escola, muitas vezes quando a gente está numa faculdade ou está no próprio trabalho, a gente não tem paciência com as pequenas coisas da vida, com as simples coisas da vida, simples momentos, algumas vezes até com o nosso próximo. Deus fala que é para a gente amar o nosso próximo como a si mesmo. Será que a gente ama a si mesmo simplesmente deixando de lado, falando mal pelas costas? Isso não é amar, isso não é mostrar que você é um cristão, isso não é mostrar que você é temente a Deus. Por quê? Porque um cristão, ele teme a Deus e tenta todos os dias ser mais parecido com Ele. Então, que a gente entenda também as nossas dificuldades e tenha paciência, entender o processo. Não é de primeira, algumas vezes, que a gente vai falar com uma pessoa, ela vai entender o Evangelho. Muita gente a gente vai ter que ficar insistindo e Deus vai agir em cima daquela pessoa. Não é com nossas mãos que a gente converte alguém. A gente só apresenta o Evangelho. Quem converte é o Espírito Santo. E somente Ele vai conseguir converter a outra pessoa. Então, que a gente entenda isso, tenha paciência nisso. Então, a paciência, eu anotei aqui muitas coisas e tal, muito desse texto, porque ele mexeu realmente muito comigo quando eu estava fazendo minha devocional, que, como diz em Hebreus 6:12, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência,
recebem a herança prometida. Então, que por meio dessa paciência, por meio dessa perseverança, que vocês vão conseguir toda aquela herança prometida, que é o reino dos céus, que é algo maravilhoso que a gente nem imagina, algo perfeito. Porque aqui na Terra não existe nada perfeito. A gente corrompeu com nossas mãos tudo do que Deus criou. A gente acabou com toda aquela eternidade perfeita que Deus tinha pra gente, acabou com tudo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, morreu na cruz pelos nossos pecados e hoje a gente está aqui, glorificando o nome dele. Então, que quando a gente entender dessa herança, desse céu, dessa coisa magnífica que a gente nem imagina, a gente ilustra, a gente lê, a gente fala, mas a gente ainda não entende completamente, porque a gente só vai entender quando a gente se arrepender dos nossos pecados, seguir a Jesus e ver realmente isso. Porque eu acredito que essa igreja, quem realmente aceitou Jesus no nosso coração, a gente vai ver isso. A gente vai enxergar isso com nossos próprios olhos e vai olhar para as pessoas do lado, pelo próprio Jesus, e vai falar, tudo aquilo valeu a pena. Insistir naquela pessoa, falar com as pessoas que a gente nem imagina, ou simplesmente proclamar o Evangelho através das nossas atitudes, através dos momentos que a gente é temente a Deus. Isso não tem preço, gente. De estar lá no céu e encontrar Jesus e aquelas pessoas que tanto que a gente tinha algo contra, assim, não, eu não vou falar, é muito estranha, mas não, porque aquilo é uma vida, é uma alma que está ali, Deus ama essa pessoa. É a criatura de Deus, tudo é criação de Deus. Então que a gente entenda, não seja uma pessoa egocêntrica que pensa que tudo é por mim, tudo é para mim, tudo gira em volta de mim. Não, tudo gira em volta de Cristo. E nós estamos girando em volta de Cristo, porque só Ele que concede vida eterna, só Ele que concede aquela paz que excede todo entendimento, só Ele que preenche aquele buraquinho no coração que muitas vezes a gente tenta preencher com coisas materiais, tantas coisas, com aparência, com cabelo, com peso, com tantas outras coisas, mas nada vai preencher. E isso eu posso afirmar para vocês, que nada vai preencher esse buraco que você tem no seu coração. Somente Cristo preenche com seu amor infinito, com seu sangue na cruz. Também aqui vai falar em Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, somos destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos as pessoas que confiam no amor de Jesus, acreditamos nele e por isso nós somos salvos. Nós somos salvos não por nossas vontades ou simplesmente por coisas materiais, ou por trabalhos, ou por ações que a gente fez. A gente só é salvo através da palavra, através de entender que você é simplesmente uma criatura de Deus e que não merecia nada que você tem hoje, nada das suas casas, nada do que você pensa, nada desse amor, da felicidade, nada a gente merecia. Isso, quando a gente entende essa venda tirada dos nossos olhos, isso é algo incrível, isso é algo que nos dá paz, é algo que nos dá perseverança de todos os dias acordar, entender que mesmo o mundo estando desse jeito, mesmo as guerras estando acontecendo, mesmo essa impaciência da sociedade, tudo isso vai acabar, porque um dia Jesus vai voltar e vai resgatar todos nós. Então, que também a gente volta nessa questão da paciência. Por que as guerras existem? Por que os conflitos familiares existem? Por que muitos filhos se separam dos pais? Por que tantas essas coisas estão decaindo? Por que tudo está acabando? Por que essa tristeza existe? Por fruto de nós, porque nós fizemos tudo isso. Se não fosse o amor de Cristo, tudo isso iria aumentar. E todos os sinais, eles levam a Cristo. Todos os sinais voltam para essa volta de Cristo. Porque a tendência é piorar. A tendência é que todas essas guerras, tudo isso comece a aumentar. Todas essas coisas, as perseguições começam a explodir. E quando isso acontecer, a única coisa que a gente grita é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque só Ele que vai deixar a gente livrar de tudo isso. Porque o medo pode tomar o nosso coração, a incerteza pode tomar o nosso coração, mas tudo isso que a gente sente, a gente coloca na cruz.
porque somente na cruz que a gente vai conseguir ter paz. Eu não dormiria se não fosse por Cristo, porque pensar nessas guerras, nesses rumores de guerras, pensando nas minhas próprias colegas do colégio, pensando na minha faculdade, pensando no meu trabalho, eu tenho tanta coisa ainda para viver, mas tudo isso pode acabar, eu posso morrer, os meus pais podem morrer, as minhas irmãs podem morrer, mas o que vai ser de mim? Não vai ser nada de mim. Mas Cristo preencheu esse coração, preencheu o meu coração e pode preencher o seu. Essa noite, se você entender que Cristo é a única pessoa que consegue preencher esse vazio que você tem dentro de você. Porque a única coisa que vai fazer você dormir todos os dias, a única coisa que vai fazer você se alegrar todos os dias é Cristo. Porque somente Ele que tem esse amor que excede todo entendimento. Tem uma frase que o pastor Jonas falou para mim que me marcou muito, que é justamente em meio às trevas que o cristão deve brilhar. Ele sabe que ele é, independente do meio ou circunstância onde ele vive. Ele é servo de Deus. Não tem como a gente iluminar algo que já está totalmente iluminado. É para a gente ir naqueles lugares onde está totalmente escuro, onde as pessoas são totalmente perdidas, onde as pessoas não têm a verdade, simplesmente buscam mentiras. É naquele lugar onde o cristão deve atuar, porque ele é luz em meio à escuridão. Noé foi a luz em meio à escuridão. Noé foi diferente, então que a gente também seja diferente. Será que na sua escola, será que no seu trabalho, será que os lugares onde você está indo, você está transparecendo Jesus? Será que você é uma pessoa diferente em meio à própria sociedade que está se corrompendo? Ou será que você é uma pessoa ali pelo mundo que está simplesmente perdida, ainda com as vendas nos olhos e não conseguindo enxergar a verdade? Será que você é mais um desses? Eu posso falar que Deus é a única pessoa que pode tirar essa venda de você. Eu posso falar que todas as coisas que podem acontecer hoje em dia, tudo está no controle dele. Tudo está na mão dele. Se ele voltar agora, se ele voltar amanhã, ou se ele voltar daqui a várias outras gerações, nada está no nosso controle. Tudo está no controle dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. E será que quando a gente busca Ele, quando será que a gente tem essas coisas, esses frutos vão vir? Esses frutos vão vir nas nossas ações, esses frutos vão vir nos nossos momentos, nas nossas escolas. Esses frutos, eles vão vir. Esses frutos de dizer não ao pecado. Esses frutos de dizer não, eu não quero fazer isso. Nesses frutos de falar sim, eu quero buscar Jesus, mesmo que buscar Jesus nesse momento seja algo difícil, seja algo desafiador, com perseguição. Mesmo as pessoas falando, não, eu não quero você aqui, você vai lá e vai. Porque é a única forma que você tem de cumprir o seu papel aqui. Você está aqui para alcançar almas. A gente rouba almas aqui da terra, dessa escuridão, e leva elas para um caminho verdadeiro. Esse caminho verdadeiro não vem através de mentiras, ele não vem através de tristeza, ele vem através da fé. E a fé é a felicidade, gente. A fé é acreditar em Jesus e ver que esse vazio que tem dentro de você, ele foi tampado. Essas coisas que acontecem na sua vida, e você tem esses traumas que você carrega como se fosse uma mochila muito pesada nas suas costas. Tudo aquilo é totalmente tirado e entregue na cruz de Jesus. E naquela cruz está o sangue derramado. Não é tinta, é sangue. Aquele sangue que está na cruz, ele preenche tudo. Ele cria o nosso caminho como se fosse uma lamparina. Ele que vai trajar a sua ida aonde você for. Se for para a escola, se for para o trabalho, se for em alguns lugares que você é desafiado, creia que Jesus está no seu lado. Porque aquele sangue que foi derramado está junto com você, porque você aceitou Ele no seu coração. E agora, a qualquer lugar onde você ir, Ele vai estar junto com você. Ele vai estar no seu trabalho, Ele vai estar no seu colégio. Eu já vivi muito isso, das pessoas falarem que não, isso é mentira. Abre o olho. E tudo que você está vivendo é uma mentira. Só estão ali para querer ganhar dinheiro. O que a gente vive aqui é a geração onde Cristo habita. O que a gente está aqui é a igreja onde Cristo habita. Sim, Cristo está aqui. Sim, Jesus está aqui. Sim, Ele está olhando todos vocês, alguns conversando, outros prestando atenção, alguns falando baixinho, outros falando alto. Ele está me enxergando, Ele está te enxergando. Então, tudo que você está vivendo aqui, Ele está olhando. Ele está no controle. Então, descansa nisso.
E se você vê que você falhou, e se você vê que você errou, e se você vê que todas as suas atitudes estão te levando ao pecado, estão te fazendo cair, que você busque Ele, porque é Ele que vai te erguer, vai te pegar pela mão e vai te levantar. É a única pessoa que consegue fazer isso. É a única pessoa que vai conseguir te erguer daquele poço, daquela escuridão eterna. Então eu desafio você hoje. Você quer essa fé? Você quer esse amor? Você quer essa cruz? É isso que eu vim falar nessa noite. Que você é uma pessoa amada por Cristo. Não sou eu que estou aqui, não sou eu que estou aqui, é Cristo que está aqui através de mim. Não, os voluntários, eles estão sendo guiados por Cristo, eu estou sendo guiado por Cristo. Você na sua casa, se você aceitou Jesus, você está sendo guiado por Cristo. Ele está no controle de tudo, Ele está no controle de todos. Ele está no controle daquelas guerras, sim, Ele está sabendo de tudo, não precisa avisar nada para Ele. Não precisa mandar cartinha pelo correio avisando Ele, não, mas esse rumor vai acontecer, essas coisas estão acontecendo. A minha família está caindo aos pedaços. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de todos. Eles sabem que vão nascer, eles sabem que vão morrer. Eles sabem o caminho que a gente vai dar, os passos que a gente vai seguir. E é isso que é confiar, é isso que é acreditar, é isso que é a fé. A fé é acreditar que só Jesus consegue nos livrar do pecado. A fé é acreditar que Jesus, sim, Ele está aqui. A fé é acreditar que esse buraco que você tem no seu coração, ele só consegue ser preenchido com Cristo. Isso que é a fé. Isso é o ponto da nossa vida. É isso que a gente precisa ser guiado. A gente precisa ser guiado por Cristo. A gente precisa estar na mão dEle e andando com Ele todos os dias. E eu posso simplesmente, são palavras, mas são palavras que tocam dentro da gente. São desafios, são coisas que podem constranger muita gente, porque esse amor, essa felicidade, tudo isso não vem de nós, é dom de Deus. Tudo isso não vem simplesmente das nossas situações, das nossas forças. Porque se fosse da gente, a gente não ia conseguir nada. A gente não ia conseguir simplesmente acordar outro dia de manhã, porque quem dá o sopro de vida é Cristo. Quem faz você abrir os olhos todo dia de manhã é Cristo. E só entender todos os dias já é um milagre. Todos os dias que você está acordando já são um milagre. Não precisa acontecer algo ruim e você sair pelo aquele quase. Tudo é um milagre. Porque tudo está sendo guiado para Cristo. E porque você está com Cristo. Mesmo você não enxergando, você está com Cristo. E eu estou aqui simplesmente para você ver que você está com Cristo no seu lado. Eu não sou nada nesse mundo. Eu não sou nada. Você não é nada nesse mundo. Mas Cristo é tudo nesse mundo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa questão desse buraco no nosso coração. Você escolhe preencher ele com quem? Você escolhe tampar ele com a luz ou tampar ele com a escuridão. Você escolhe, é a sua escolha. Não é eu ou outra pessoa que vai impor isso para você. É você que vai escolher. Você escolhe sim ou você escolhe não. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Você escolhe sim ou você escolhe não. E se você escolhe sim, aleluia. E eu quero convidar a igreja agora a orar.